Então, vamos nessa. É oficial, estamos ao vivo. Turma, sejam todos muito bem-vindos. Ótima noite a todos. Vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho sobre regra de três. Na aula passada, nós paramos aqui na questão de número 8. Deixa eu voltar aqui, essas são as questões que a gente vai resolver na nossa aula de hoje. Nós paramos aqui na questão de número 8, e hoje nós vamos da questão de número 8 até a questão de número 19, em que nós vamos fechar a parte de regra de três simples para iniciar a parte de regra de três composta. Fechou regra de três simples, a gente parte para o conteúdo de regra de três composta. Então, só revisando, o que a gente precisa saber para que a gente consiga dominar qualquer questão de regra de três lá no dia da nossa prova? A gente precisa obedecer a seguinte regra: eu vou organizar uma tabela, eu vou puxar do meu enunciado as informações principais e eu vou organizar ela em dois tipos de tabela. A primeira tabela à esquerda, por exemplo, nessa questão, é a tabela, e a tabela da direita vai ser a tabela dos dias. Principal ponto sobre regra de três: você precisa colocar as grandezas de mesmo nome uma embaixo da outra. Por exemplo, se você coloca o tempo que está do lado esquerdo e você coloca ele do lado direito, aí não dá muito bem. Por quê? Porque vai bagunçar tudo, vai dar aquele fuzuê danado e não vai ficar bom. Você vai resolver a questão e não vai chegar no gabarito correto. Então, qual que é o ideal para resolver questões de regra de três? Você colocar as grandezas de mesmo nome, sempre uma abaixo da outra. Perfeito? Eu vou ter que colocar uma abaixo da outra. Então, tempo embaixo de tempo e dia embaixo de dia. Show de bola? Depois que você esquematizou, você multiplica cruzado. O de cima, o daqui de baixo com o lá de cima e o lá de cima com o daqui de baixo. Multiplica em formato de cruz, joga para um lado, resolve para o outro ali, papapá, resolve a equaçãozinha e vai embora sem medo de ser feliz. Vamos continuar, que hoje nós vamos partir da questão de número 9. Questão de número 9. Em uma certa panificadora, o padeiro produz 285 pães em 3 horas. Então, está aqui a minha primeira informação: 285 pães, uma quantidade de tempo em 3 horas. Então, eu vou colocar aqui a minha tabela. A tabela que eu vou começar, a tabela dos pães, e aqui eu vou colocar o tempo, tá certo? Vou colocar o tempo em hora. Qual foi essa quantidade? 285 pães está para 3 horas. O nome dessa seta se chama estar para. Aí continua. Considerando que foi feita uma encomenda com 1.140 pães, a quantidade de horas necessárias para produzir essa encomenda será de quanto? E aí, gente? Bem, aí agora, qual que é a regra que eu preciso obedecer? Coloca pães embaixo de pães, tempo embaixo de tempo. Ele quer produzir 1.140 pães em um tempo de X horas. Pronto. Eu montei o esqueleto da regra de 3 e agora é só multiplicar cruzado. O x multiplica com 285, vai ficar 285x. O 1.140 vai multiplicar com o 3. Então, vou colocar aqui, ó, 1.140 vezes o 3. Colocar um pontinho, 1.140 vezes o 3. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que está multiplicando o x, gente, e vou passar ele para o outro lado com a operação oposta. Qual que vai ser a operação oposta nesse caso? A operação de divisão. Show de bola? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o x vai ser igual a 1.140 vezes 3, dividido por 285. E aí, lembre-se, qual que é a estratégia que a gente está utilizando desde a aula de ontem? É a estratégia da simplificação. Então, ao invés de multiplicar o 1.140 com 3 e no final dividir por 285, eu quero deixar os números menor possível. Então, quanto menor eu consigo deixar um número, melhor vai ser para a nossa estratégia de resolução de exercício. Quanto maior o número, mais complicado vai ser de resolver a da nossa questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui, ó, o 1.140
com 285. Simplificar como, professor? Eu vou dividir. Então, aqui eu vou dividir o 1.140 com o 285. E aí, vamos fazer essa divisão? Bem, o número que a gente dar aqui vai dar um número exato, vai ser exatamente o 4. Se eu multiplicar o 4 por 285, vai dar o 1.140. Tanto é, o 4 vezes 5 vai dar 20, sobre 2, aqui 16, 17, 18, vai dar exatamente o 1.140. Então, na hora que eu fizer essa simplificação aqui, ó, pã, pã, aqui vai ser igual a 4. E aí, quem é que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó, o 4, que vai ser multiplicado com o 3. Então, perceba, olha só como é que ficou mais simples a minha operação. Então, a minha operação ficou muito mais simples. Por quê? Porque agora eu vou simplesmente multiplicar o 4, que foi o resultado da divisão, com o danado do 3. E você multiplica 4 vezes 3, você vai chegar no resultado igual a 12. Então, vou colocar aqui resultado igual a 12 horas. 12 horas o gabarito vai ficar aqui, então, na nossa letra D de dado. Show? Então, primeira questão, tá aí, só multiplicar cruzado. E aí, nessas questões da aula de hoje, a gente já vai num ritmo um pouco mais dinâmico. Porque na primeira aula, a gente já foi num ritmo um pouquinho mais devagar, já apresentei para vocês a teoria, já apresentei para vocês como que funciona a estratégia de resolução, e agora a gente consegue ir num ritmo um pouquinho mais dinâmico. Professor, eu perdi a aula de ontem. Como que faz? Bem, a gravação, gente, das aulas, ela é disponibilizada dentro do grupo dos alunos. Tem também dentro do grupo, né? A gente tem um grupo e também tem a plataforma. Se você quiser fazer parte dessa turma do Valparaíso, a turma de pós-edital, ela ainda está no valor promocional de R$ 97. Você consegue fazer o pagamento tanto via Pix ou pelo cartão de crédito. Ao total, nós vamos ter mais de 20 aulas. Por que mais? Porque eu gosto sempre de entregar um pouquinho a mais do que eu prometo. Então, vai ter no mínimo 20, mas você pode ter certeza que terá mais de 20 aulas, sim, dentro do nosso projeto. E lá você vai receber, além da gravação das aulas, os materiais em PDF, as anotações e também outros materiais complementares que a gente vai disponibilizando no decorrer das aulas. Aí, a gente está tendo aula de regra de três, por exemplo, na regra de três composta, já vai ter um material complementar, que eu vou mandar lá também para os alunos. Show de bola? Então, a primeira questão e o gabarito ficou na nossa letra D de dado. Vamos para mais uma. Questão de número 10. Cada milímetro de certo analgésico contém 500 miligramas de dipirona monoidratada. Então, vamos pegar essa primeira informação que ele me deu aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó. Cada milímetro contém 500 miligramas de dipirona monoidratada. Continuando. Sabe-se que um mililitro desse analgésico equivale a 20 gotas. Então, vou pegar aqui, ó. 1 mililitro equivale a 20 gotas. Beleza. Quantas gotas desse analgésico deve ser ministrada a um paciente que necessita de 800 miligramas de dipirona monoidratada? Então, gente, aqui é outra questão clássica sobre a nossa regra de três. Então, vou esquematizar. O que a gente vai fazer? Duas regras de três, tá certo? E aí, é só não se perder no meio do caminho. A primeira regra de três que eu vou fazer é essa daqui, ó. 1 ml, tá certo? Que tá aqui, ó, 1 mililitro. 1 ml, que é a mesma coisa de 1 mililitro, corresponde a quanto? A 500 miligramas desse medicamento. Aí a pergunta da questão é, e X ml desse medicamento vai ter quantas miligramas desse medicamento? Então, percebeu que eu tenho duas incógnitas ali, que o negócio não está batendo? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, aliás, aqui tem, né? Cadê? 500 não. Aí eu vou ter que encontrar. E para encontrar
esse valor desse X miligramas aqui, eu vou ter que montar uma outra regra de 3. Qual que é a outra regra de 3? Essa daqui, ó. Então, eu vou dizer que 1 mililitro ou 1 ml, ele contém um total de 20 gotas. Show de bola? 1 mililitro tem um total de 20 gotas. E a pergunta é, se eu pegar aqui e colocar aqui, ó, esses 800 miligramas, aí eu vou conseguir encontrar o valor para montar essa danada dessa regra de 3. Então, vai ter o seguinte, ó, eu vou multiplicar aqui o x com 500. O x com 500 vai dar 500x, perfeito? 500x. E aí, 1 vezes 800 aqui vai ser igual a 800. Segundo passo aqui agora, eu vou isolar. Isolar quem, professor? Vou isolar o danado desse x. Como que eu faço para fazer isso? Eu vou deixar as letras de um lado e vou deixar os números do outro. Letras de um lado, números do outro. Quem é que eu vou isolar? Eu quero isolar esse x que eu pintei de vermelho. Então, 500 passa dividindo. X vai ser igual a 800 dividido para 500. Perfeito? 800 dividido para 500. Aí eu posso cortar, ó, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E eu vou deixar esse resultado aqui, ó, 8 quintos em formato de fração mesmo. Vou deixar ele aqui 8 quintos em formato de fração. Professor, por que 8 quintos em formato de fração? Porque ele vai facilitar a minha vida lá na hora da minha resolução, na hora que eu for montar a outra regra de 3. Aí agora eu vou partir para a segunda regra de 3. Professor, por que eu preciso de outra regra de 3? Porque, na verdade, ele está querendo saber qual que é a quantidade de gotas ao total. Então, é isso que ele quer saber, quantas gotas ao total tem esse medicamento. Olha só, se ele perguntou quantas gotas desse analgésico deve ser ministrado a um paciente que necessita receber 800 miligramas de dipirona. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar ali, ó, esse, no lugar desse cara aqui, ó, 8 quintos, vou colocar de preto, 8 quintos de ml estar para X gotas. Então, 8 quintos do medicamento vai estar para X gotas. Show de bola? E aí, o que que eu vou fazer aqui agora, então? Bem, agora é simples. Eu vou montar a minha regra de 3. O x vai multiplicar com, vai ser igual ao próprio x, e depois o 8 quintos multiplica com 20 lá da parte de cima. Fica assim, ó, 8 sobre 5 vezes o 20. Aqui eu também tenho duas maneiras de resolver. Eu posso multiplicar o de cima com o de cima e depois dividir com 5, ou eu posso utilizar a técnica da simplificação. Gente, a simplificação no começo, ela sempre vai parecer mais complicada. Ela é antinatural se a gente utilizar a técnica da simplificação. Por que que é antinatural? Porque a gente não é acostumado a trabalhar com simplificação. Então, sempre que necessário, sempre que possível, eu vou trabalhar a simplificação com vocês para a gente ir treinando. Então, é sempre bom a gente ir treinando. Então, vai ficar 8 vezes 20 dividido para 5. Então, eu sempre vou optar pela técnica da simplificação para que a gente vai treinando. Vocês vão perceber que na próxima aula, que é a aula de amanhã, sobre regra de 3, a parte composta, a gente não tem como resolver regra de 3 composta sem simplificação. Então, por isso que a gente está treinando desde a simples, a parte da simplificação, para quando a gente chegar na regra de 3 composta, vai estar tudo ok, a gente já vai ter um pouco mais de familiaridade. Bem, aí tem duas maneiras da gente simplificar. Tem como simplificar o 8 com 5, gente? O 8 com 5 não tem como. Mas tem como simplificar o 20 com 5. Aí eu vou simplificar o 20 com 5. Nessa simplificação, o que que eu preciso observar? Um número que eu consiga dividir
o 20 e o 5 ao mesmo tempo. Professor, mas como que eu penso nisso? É a tabuada, gente. No caso, é a tabuada do 5. Se você lembrar, 5 vezes 4 vai dar 20, e 5 vezes 1 vai ser igual a 5. Então, o 5 e o 20 estão na tabuada do 5. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir o 20 por 5, que vai dar 4, e o 5 dividido por 5, que vai dar 1. Eu vou multiplicar quem foi que sobrou. 8 vezes 4 é igual a 32. 32 o quê? 32 gotas desse medicamento. Então, 32 gotas. O nosso gabarito vai fechar aqui na letra C de casa. Perfeito? Então, é basicamente a estrutura da nossa regra de 3. Multiplica cruzado, isola o danado do x, passa o número que está multiplicando ou dividindo, encontra o resultado. No caso mais complexo que for aparecer aqui nessa parte de regra de 3 simples, é você ter que montar duas regras de 3. Mas acredito que não vai passar disso daí não. Vai ser isso daí mesmo que vai aparecer lá na hora da nossa prova. Questão agora de número 11. Sabe-se que para produzir uma unidade de queijo pesando 1 quilograma são necessários 10 litros de leite. Então já vamos pegar essa primeira informação aí, ó. Qual que é a primeira informação? Para produzir 1 quilograma de queijo são necessários 10 litros de leite. Continuando, um produtor de queijo possui 7 vacas leiteiras que dão a ele 30 litros de leite por dia. Então tem ali as vacas leiteiras, né, que vai produzir para ele esse queijo que ele necessita. E aí o que que eu vou ter que analisar aqui, ó? Vou ter que analisar a seguinte relação: a relação de queijo com a quantidade de leite. O enunciado falou o seguinte, que para produzir, ó, vou colocar aqui, ó, queijo, e vou colocar aqui leite. A questão falou o seguinte, que para produzir 1 quilograma de queijo, eu vou precisar de um total de 10 litros de leite. E se eu pegar, por exemplo, aí ele vai falar o seguinte, aí eu vou precisar montar uma outra regra de 3, certo? A questão fala o seguinte, ó, continuando a leitura, ó. Um produtor de queijo possui 7 vacas leiteiras que dão 30 litros de leite por dia. Supondo que esse número se mantenha por 15 dias, quantas unidades de queijo podem ser produzidas nesse período? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte, a questão falou que 7 vacas leiteiras dão a ele 30 litros de leite por dia. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Uma vaca consegue disponibilizar para ele o total de 30 litros de leite. Mas quantas vacas que ele possui? Ele possui 7 vacas ao total. E 7 vacas vai disponibilizar para ele quantos litros de leite? Vai disponibilizar para ele X litros, tá certo? E aí só multiplicar, ó. X multiplica com 1 vai dar X, e aqui vai ser 30 vezes 7, que vai dar 210 litros. Professor, ainda não está faltando um detalhe aí, não? Na hora de resolver essa questão? Isso, está faltando um detalhezinho. Qual que é esse detalhezinho, gente? O detalhe é o período que ele está falando aí, ó. Ele quer produzir esse período pelo período de 15 dias. Ah, professor, então ele quer produzir por um período de 15 dias. Então, eu vou ter que pegar esse 210 e vou ter que multiplicar ele por quanto? Multiplicar ele por 15. Por que 15? Porque vai percorrer um total de 15 dias ainda nessa produção. E aí é só multiplicar, ó. 5 multiplica com 0 vai dar 5, vai dar 0, que vai dar 5 e que vai dar 10. Deixa uma casa vazia que vai dar 210, somou, ficou 0, 5,
3. 3.150 litros de leite. Opa, tá aí. Agora, olha só, gente, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essa informação que está aqui, ó. O que que é esse valor que eu encontrei? É a quantidade de litros de leite. O que que é esse 3.150? É a quantidade de litros de leite que 7 vacas leiteiras irão produzir em um total de 15 dias. Vou repetir para você que não entendeu. 3.150 litros de leite é a quantidade que 7 vacas leiteiras, produzindo 30 litros por dia, durante 15 dias irão produzir nesse período. Agora sim, eu vou pegar essa informação e vou jogar ela lá na minha primeira regra de 3. Agora eu consigo esquematizar a minha regra de 3. Agora ele quer saber quantos quilos de queijo 3.150 litros de leite irá produzir. Multiplica o x com 10, vai dar 10x. Multiplica o 3.150 com 1, dá 3.150. Passa o número 10, que está multiplicando o x para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com x é igual a 3.150 dividido para 10. Dividir para 10 é só cortar ali a quantidade de zeros. Vou encontrar, então, como resposta 315 quilogramas de queijo. Tá certo? 315 quilogramas de queijo. Meu gabarito, então, fica corretamente representado na letra B de bola. Eita, professor, quantos passos? Mas, gente, a questão em si, ela não é uma questão complexa. Ela só vai dar vários passos. Vamos recapitular aqui a nossa questão? Olha só, a questão começou o seguinte. Ela começou falando que para produzir 1 quilograma de queijo, eu preciso de 10 litros de leite. Foi o que eu montei ali na minha primeira regra de 3. Depois a questão falou que ele tem 7 vacas leiteiras. Cada vaca leiteira produz 30 litros de leite por dia, ou seja, uma vaca produz 30 litros. A pergunta é então, e 7 vacas leiteiras vão produzir quantos litros? Vão produzir 210 litros. Isso tudo em um dia. Um dia, 7 vacas leiteiras produzem 210 litros de leite. Beleza. Mas não é em um dia só. É um percurso de 15 dias. E em 15 dias, quantos litros de leite que vai rolar nessa brincadeira aí? 210 vezes 15, 3.150 litros de leite. Peguei essa informação, vou jogar ela aqui na minha primeira regra de 3, e agora é só eu multiplicar cruzado. Vou multiplicar o x com 3.150, 1 com 3.150, e o x com o 10. Eu vou ter que esse 10x é um número em uma letra. Vou pegar o número que está multiplicando a letra, passo para o outro lado dividindo. 3.150 dividido para 10, cortou o zero, vai dar 315. O que que é esse 315? São 315 quilogramas de queijo que ele irá produzir nessa remessa. Com isso, meu gabarito fica na letra B de bola. Show! Questão de número 11, só teve vários passos, mas são 3 passos simples, são apenas 3 regras de 3 que a gente faz durante o percurso. Vocês perceberam, gente, que acaba que o que vai dificultar a sua questão lá na hora da sua prova é o nível de interpretação que ela exige. Porque, convenhamos, não tem nenhuma conta miraculosa, uma conta muito complicada que você fez aqui. As contas que a gente fez aqui, gente, foi conta de vezes e continha de dividir. Foram contas simples. E o que que vai elevando o nível de complexidade? É a quantidade de interpretação, o nível de interpretação que cada questão ela vai cobrar de você.
E aí a banca verbena, ela tem isso. Ela vai cobrar algumas questões mais simples, outras mais complexas, e aí ela vai nesse revezamento. Agora olha só comigo, gente, a questão de número 12. A questão de número 12, ela é muito tranquila. É uma questão que você não pode errar em hipótese alguma no dia da sua prova. Gente, se cair uma questão dessa, você tem que acertar uma questão dessa. Você não pode deixar uma questão dessa passar. Olha lá. Um caminhão realiza cinco entregas em 1 hora e meia. Então, vou colocar aqui as 5 entregas em 1 hora e meia. Então, vamos lá. Ele realiza 5 entregas em um tempo de 1,5 horas. Considerando que o ritmo de entrega se mantenha, quantas entregas podem ser feitas em um prazo de 9 horas? Então, são X entregas em um prazo de 9 horas. E aí é só multiplicar cruzado. Tem muito segredo. Você multiplica cruzado e encontra ali o danado do resultado. O x multiplica com 1,5, vai ficar 1,5x. E aí você vai ter o 5 que multiplica com 9. Gente, nesse caso eu vou ter que multiplicar o 5 com 9. Não tem para onde correr. 5 vezes 9 vai dar 45. Tá certo? Eu multipliquei o 5 com o 9. O resultado dessa multiplicação deu 45. Agora eu vou pegar o 1,5, passo ele para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 45 dividido para 1,5. Tem duas maneiras de você fazer esse tipo de divisão na sua prova. Primeira maneira, você vai ter que retirar a vírgula. Primeira maneira é você retirar a vírgula. Como, professor? Multiplicando o número de cima por 10 e o de baixo por 10. Na aula de ontem, gente, olha só, na aula de ontem, para você que estava na aula de ontem, eu te expliquei, bem que na primeira questão, na aula de ontem, na primeira questão eu te expliquei, eu mostrei aqui para vocês como que funciona a multiplicação de números que eles são múltiplos de 10, tá certo? Se multiplicar um número por múltiplos de 10, é você acrescentar zeros ao final. E quando eu tenho vírgulas, quando eu tenho, por exemplo, um zero com uma casa decimal, ele meio que cancela a vírgula e desloca para a direita. Então, toda vez a quantidade de zeros que eu tenho, ele vai sendo multiplicado e a vírgula ela vai andando sempre para a direita. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma casa decimal com zero. Aqui eu tenho duas casas decimais com 2 zeros. E aqui eu tenho três casas decimais, duas casas decimais com 3 zeros. E aí acabou que sobrou até um zero a mais aqui, ele deslocou essas duas casas, que são as duas casas decimais, ainda sobrou uma gordurinha ainda, e ele acrescentou mais um zero no resultado. Então, na prática como que eu faço para retirar a vírgula de um número? Você pode multiplicar esse número em cima e embaixo por 10, se ele tiver uma casa decimal. E se tiver duas casas decimais, eu multiplico o de cima e o de baixo por 100. Se ele tiver três casas, o de cima e o de baixo por 1000. E aí você sempre vai igualando a quantidade de zeros com a quantidade de casas decimais. Perfeito? Bem, tendo isso em mente, esse 45 que eu multipliquei ele por 10, ele vai virar o 450. E esse 1,5, quando eu multiplicar ele por 10, ele cancela com aquela vírgula. Então, essa vírgula que está aqui dividindo o 1 e o 5, ela desaparece. Ela desaparecendo, esse número vai virar o 15. E aí é só multiplicar, aí é só dividir normal, gente. Eu vou dividir o 450 por 15. Perfeito? Vamos dividir por 15. Como que vai ficar ali a nossa divisão? Vou pegar o 45 e vou dividir por 3 aqui, ó. Vai dar 3 vezes 45. Vai dar 45, o resto é zero.
E esse zero que está aqui na resposta, esse zero que está aqui queria descer, né? Ele desce e já vai direto para a resposta. Então, esse número aqui ele ficou igual a 30. Perfeito? Bem, tem outra maneira, professor, de resolver? Tem. Como que é a outra maneira? Você vai dividir, por exemplo, ó, você tinha 45 dividido para 1,5. Bem, qual que é a técnica? É você ignorar ali aquela vírgula. Você ignora ali aquela vírgula, por exemplo. Não, nesse caso não tem como ignorar, não. Esse caso aqui você vai ter que fazer desse jeito mesmo. Vai ter que tirar ela aqui, e aí, para você conseguir efetuar a divisão. Nesse caso aqui, ele é o mais simples mesmo. Você retira a vírgula e depois você efetua ali a danada da divisão. Então, o resultado dessa divisão foi igual a 30, e o 30, meu gabarito, fica ali na nossa letra B de bola. Show de bola? Questão de número 12. O gabarito, então, ficou na letra. Questão de número 13. Outra questão fácil, gente. Não, gente, cai uma questão dessa na sua prova, por favor. Por favor. Não errem esse tipo de questão. Erra as mais difícil. Erra lá as questões de probabilidade condicional. Erra as questões mais cabulosas. Mas esse nível de questão, gente, tem que acertar. É uma regra de três simples. Olha só a questão. Ó. Para fazer um bolo é necessário 450 gramas de farinha de trigo e 5 ovos. Então, eu já vou destacar. A cada 250 gramas de farinha de trigo, ele utiliza 5 ovos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 250 gramas estar para 5 ovos. Show de bola? Pergunta. Porém, uma mulher possui apenas 3 ovos. Quanto de farinha de trigo ela precisa colocar nessa receita para manter a proporção? É basicamente isso. Quanto de farinha de trigo eu coloco para apenas 3 ovos, de modo que obedeça, de modo que se mantenha a proporção? Então, eu vou colocar aqui ovo embaixo de ovo e eu vou colocar farinha embaixo de farinha. Então, X, que é a quantidade de farinhas que ele quer saber, fica ali embaixo do 250. Multiplica cruzado o 5 com o x vai ser igual a 5x, e o 250 vai multiplicar com o 3. Já sabe, se passa o 5 dividindo, então x é igual a 250 vezes 3 dividido para 5. Olha que eu posso simplificar o 250 com o 5. Nessa simplificação, você vai pensar comigo o seguinte: ó, eu quero dividir o 250, gente, por 5, mas talvez você não saiba de cabeça. E aí, professor, de cabeça não dá. Mas, de cabeça, gente, você sabe quanto que é 25 dividido para 5. De cabeça você sabe que isso aqui vai dar 5. Porque você decorou a tabuada e sabe que 5 vezes 5 é igual a 25. Isso aqui você sabe da tabuada. Então, se fosse 25 dividido para 5, você saberia que o resultado disso é igual a 5. É só você colocar esse zero aqui dos 250. Então, em vez de ser 5, que vai ser 50. Você simplifica o 25 com 5 e acrescenta o zero ao final. Então, aqui vai ficar 50 vezes 3, que é a mesma coisa. Você sabe quanto que é 5 vezes 3? Eu sei, professor. Vai dar 15. Com mais um zero aqui, ó, vai ficar 150. Então, o resultado dessa conta vai ser 150 gramas de farinha que ele vai ter que colocar na proporção. Show de bola! Então, com isso, o gabarito fica ali na letra A de aprovação. Show! Gente, como é que tá aí o nível das questões? Tá fácil? Tá difícil? Tá dando para resolver? Professor, tá muito complicado? Tá de boa? Vai dando feedback aí, que aí a gente vai continuando aqui
para tirar o bom proveito da aula. Show de bola, tá fácil, então tá perfeito. Gente, questão de número 14. Mais uma questão que você também não pode errar lá no dia da sua prova. Essas são as questões fáceis. Calma, que a gente ainda vai ter as questões que são um pouquinho mais puxadas. Vamos fazer a leitura da questão de número 14. Um artesão confecciona cordas. Produzir 90 centímetros de corda, ele gasta 1 hora e meia de trabalho. 90 centímetros está para 1 hora e meia de trabalho. Então, vou anotar. 90 centímetros de corda está para 1,5 horas de trabalho. Considerando que o comprimento da corda produzida em função do tempo segue uma função afim, professor, você não deu aula de função afim. O que é esse negócio de função afim, professor? Gente, função afim é uma proporção, tá certo? É uma proporção. Se função afim é uma proporção, então eu posso resolver uma função afim como sendo uma regra de 3. É uma espadinha. Se uma função afim é uma proporção, então a proporção eu posso resolver por meio de uma regra de 3. Deu para entender a analogia? Então, no fundo, isso daqui é nada mais, nada menos do que uma regra de 3. Continuando. Qual que é o tempo necessário para que ele consiga produzir 240 centímetros de corda? Você coloca corda embaixo de corda, tempo embaixo de tempo. Corda embaixo de corda, tempo embaixo de tempo. Então, vou colocar aqui, ó, 250 centímetros estar para x horas. Multiplica cruzado, x multiplica o 90, vai dar 90x, igual o 250 multiplica o 1,5. É 250 mesmo? 240, né, gente? 240. Deixa eu ajustar aqui, ó. 240, ó. Tá aqui, ó. 240 multiplica 1,5. Então, aqui vai ficar, ó, 240 vezes 1,5. O 90 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou ter que o x vai ser igual a 240 vezes 1,5 dividido por 90. Eu posso cortar um zero do 240 com um zero do 90. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar, eu vou passar limpo aqui primeiro, ó, 24 vezes 3 dividido para 9. Perfeito? 24 vezes 3 dividido para 9. Eu posso simplificar aqui, por exemplo, o 24 com o 9. Ou eu posso simplificar o 9 com o 3. Vou simplificar aqui o 24 com o 9. Simplificando, não, deve simplificar aqui por 3 mesmo. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Aí aqui vai ficar 24 dividido para 3. O resultado vai ser igual a... Acho que eu fiz... Vai ser igual... E eu estou esquecendo 1,5. Estou esquecendo aqui 1,5. Aqui é 1,5. Perdão, perdão, perdão. Aqui, ó. 24 vezes 1,5. Perdão, perdão, perdão. 24 vezes 1,5. E aí, o que que eu posso fazer? Eu vou simplificar aqui o 24 e o 9 por 3. Vamos simplificar por 3. Gente, o 24 dá para simplificar por 3? Dá. Aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar igual a 3. Então, aqui vai ser 8 vezes 1,5 dividido por 3. E aí não vai ter o que fazer. Eu vou multiplicar, gente, 1,5 por 8. Perfeito? 1,5 por 8, que vai dar 12. E o 12 dividido para 3, que aqui vai ser igual a 4. Vamos revisar o que que eu fiz aqui, ó. Peguei o 240, que eu tinha que multiplicar por 1,5, e dividi por 90.
Comecei cortando um zero de cima com um zero de baixo. Quem foi que sobrou nessa brincadeira? 24 dividido para 9. Vou simplificar o 24 com 9. Por quanto? Por 3. Lembra na tabuada do 3, gente. Lembra da tabuada do 3. 8 vezes 3 é igual a 24. Por isso que dá para simplificar por 3. 24 dividido para 3, o resultado deu 8. E 9 dividido para 3, o resultado dá 3. Quem é que sobrou, então? 8 vezes 1,5 vezes 3. Aí agora não teve para onde correr, eu tive que multiplicar. 1,5 vezes 8, o resultado aqui vai dar 12, tá certo? E 12 dividido por 3, o resultado aqui deu igual a 4 horas. E 4 horas, o gabarito correto, ele fica na nossa letra D de dado. Questãozinha também tranquila, o máximo que ela envolveu foi uma multiplicação de um número decimal. Show? Vamos olhar aqui. Perfeito. Vamos para a próxima questão, gente? Que é a questão agora de número 15. Olha a questão de número 15 comigo. Uma família resolveu dar uma festa e, para isso, comprou 9 quilos de pães na padaria. Então, vou guardar aqui esses 9 quilos de pães. Continuando. Sabendo que uma unidade de pão vendido nessa padaria pesa 50 gramas. Opa, então, um pão na padaria equivale a 50 gramas. Pergunta: quantos pães essa família obteve? Gente, 9 quilos de pães. 9 quilos, pelo amor de Deus. O que a pessoa vai fazer com 9 quilos de pães? E você tem que lembrar que 9 quilogramas é a mesma coisa que 9.000 gramas. É um total de 9.000 gramas. É pão para mais de metro. Então é pão, menino, com força. A pergunta é, se um pãozinho ele pesa 50, quantos pães, quantos pães essa família levou, sabendo que é um total de 9.000 gramas de pães? É uma regra de 3. Multiplica o x com 50, fica 50x. 9.000 com 1 fica 9.000. Passa o 50 dividindo, corta um zero de cima com um de baixo, vai ficar 900 dividido para 5. Vou fazer aqui, ó, 900 para 5. Pega que vai dar 1, 5 sobra 4, baixou o zero, ficou 40. 40 vai dar 8, que vai dar exatamente 40, resta o zero. Esse zero vem para o resultado, então o que vai dar 180 pães. Meu Deus, o que a pessoa vai fazer com 180 pães? Eu não sei o que eles vão fazer com 180 pães. Eu sei o que você vai fazer com 180 pães. Sabe o que é? Você vai aprender a resolver essa regra de 3, acertar as questões de matemática e raciocínio lógico no seu concurso e tomar a posse no seu concurso. O que o fulano vai fazer com esses 180 pães? Aí o problema é dele. Porque que a gente aprende matemática não é para a nossa vida, não. É para passar na nossa prova e tomar posse no nosso cargo público, dos nossos sonhos. Show de bola? Quem crê, diga amém aí. Amém, professor. Amém. Amém. Perfeito? Gente, questão agora de número 16. A questão de número 16, mesmo esquema. Aqui a gente vai ter uma expressãozinha para resolver nessa questão, mas ela não foge muito do que a gente está estudando, não. Vamos fazer a leitura. Vamos devagar. Para chegar ao seu trabalho, o homem gasta 35 minutos e para chegar à sua casa, após o trabalho, ele gasta 12 minutos adicionais ao tempo de ida e volta em decorrência do
trânsito. Então, eu vou pegar aqui, ele gasta 35 minutos. Vamos pegar aqui, ó, para chegar ao seu trabalho, o homem gasta 35 minutos, e para chegar à sua casa após o trabalho, ele demora 12 minutos adicionais do tempo de ida em decorrência do trânsito. Perfeito? Aí ele fala o seguinte: considerando que esse homem trabalha 5 dias na semana, 5 dias na semana, pergunta: qual é aproximadamente o seu tempo total em horas gasto no deslocamento para o trabalho durante a semana? Então, o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a seguinte expressão: ele está gastando quanto tempo para ir ao trabalho? Ele está gastando um total de 35 minutos. Perfeito? Tem 35 minutos para ir. Olha só, ele gasta aqui, ó, para chegar ao seu trabalho, o homem gasta 35 minutos. E para chegar à sua casa após o trabalho, ele demora 2 minutos, 12 minutos adicionais com o tempo de ida em decorrência do trânsito. Então, ele demora 35 minutos para ir, só que na hora de voltar, não é apenas 35. Ele gasta 35 mais 12. Então, isso aqui é como se fosse o seguinte: eu vou pegar o 35 e vou multiplicar por 2. Por que por 2? É o tempo de ida e depois o tempo de volta. 35 vezes 2 é o tempo de ida e volta. Só que desse 35 vezes 2, eu vou ter que somar mais 12. Professor, por que que você está somando 12? É o 12 do trânsito. Perfeito? 35 de ida e volta. Só que eu estou somando o 12, que é o 12 do trânsito. Show. E aí, ele faz isso durante quantas vezes na semana? Durante 5 dias. Isso daqui, gente, é o tempo de um dia só. Então, um dia só são 35 minutos para ir, 35 para voltar. Por isso que eu multipliquei por 2. E esse 12 aqui é o 12 do trânsito. Isso em um dia. E em 5 dias? Então, eu vou pegar e vou multiplicar esse cara aqui por 5. E agora eu vou resolver essa expressão. 35, aí eu vou multiplicar aqui primeiro, ó, 35 vezes 2 vai dar 70. 70 mais 12, e depois eu vou multiplicar lá fora por 5. 70 mais 12 vai dar 82. E aí eu vou multiplicar o 82 com o 5. Vou fazer aqui, ó. 82 vezes o 5 vai dar 10, sobe 1, 40 com mais um, 41. 41. Então, esse cara aqui vai ser igual a 410 minutos. Perfeito? 410 minutos. Só que a informação que ele me deu aqui não foi em minutos. Essa informação foi em horas que ele pediu. Ó. Olha aqui nas alternativas, tá tudo em hora. E agora que eu vou resolver a minha regra de 3. Eu montei a minha expressão, e agora, a partir do resultado dessa expressão, que eu vou resolver a regra de 3. Vai ficar assim, ó. Eu sei que 1 hora, gente, são 60 minutos. E X horas corresponde a 410 minutos. Multiplica cruzado. O X vezes 60 dá 60x, vezes 410. Passou dividindo, 410 dividido por 60, cortou, cortou. Aqui vai ficar 41 dividido para 6. Gente, 41 dividido para 6 dá quase 7. Quase 7. Por quê? Porque 42 dividido para 6 dá 7. Se 42 dividido para 6 dá 7, então 41 dividido para 6 é quase 7. Olha nas alternativas. Qual que é a alternativa que tem um número que é quase 7? Não é exatamente 7. Ele é próximo, muito perto de 7. Muito perto de 7 vai ser letra D de dado, que é 6,8.
Mas se você quisesse fazer, ó, 41 dividido para 6, ó, aqui teria que dar 6, 6 vezes 6 vai dar 36, sobra o 5. Você colocou uma vírgula, um zero vai para 50, aqui vai dar 8, aqui vai dar 48, sobra 2, vai colocar mais um aqui, e aí vai dar um 2, como ele quer um valor aproximado. Então, aqui, de fato, o número aqui vai ser 6,82. E aqui o valor que mais se aproxima vai ser o 6,8. Por quê? Porque 41 dividido para 6 é quase 7. O único número quase 7 que eu tenho, ele se encontra na letra D de dado. Questão agora de número 17. Vai falar sobre um fluxo. Um fluxo de lâmpadas de um medicamento em lúminos é indicada sua capacidade de luminares enquanto a sua potência é medida em watts. Indica o seu consumo de energia. A eficiência energética de uma lâmpada é dada pelo quociente. Eita! Professor, o que que é esse negócio de quociente? Gente, quociente, na verdade, é uma divisão. Então já anota aí. Quociente, na verdade, é uma divisão. É uma divisão do quê? Aí ele vai explicar. É um quociente, uma divisão entre o seu fluxo luminoso e a sua potência. Então, esse quociente, ele vai ser uma divisão de duas coisas. Do que, professor? Do fluxo luminoso, que é o que a questão falou, dividido pela sua potência. Então, estou dividindo o fluxo pela potência. Show de bola. Sabia que uma lâmpada tem fluxo luminoso de 1.200 lúmenos? Então, o fluxo está em cima. Eu vou colocar aqui, ó, 1.200 lúmenos, que é essa informação, Lm, e ela tem uma potência de 75 watts. Lúmenos em cima, watts embaixo. Ou o fluxo na parte de cima e a potência na parte de baixo, que é o que está aqui. Pergunta: se trocarmos por uma lâmpada com fluxo luminoso de 1.800, então, se eu trocar aqui, ó, por uma, uma lâmpada aqui, ó, de 1.800 lúmenos, a pergunta é, a pergunta vai ser qual será aproximadamente a potência dessa nova lâmpada. Então aqui vai ser X watts. E aí eu consigo montar a minha regra de 3 do mesmo jeito. A questão deu uma complicada no contexto, no enunciado, mas no fundo nada mais passa do que sendo uma regra de 3. Vou multiplicar o 1.200 com x, vai dar 1.200x, 75 com 1.800. O 1.200 eu vou passar dividindo por 1.200. Cortei 2 zeros de baixo com 2 de cima. E aí eu vou para a minha simplificação. Olha só, o 12 e o 18, gente, dá para simplificar por 6. Esse 18 e esse 12, os dois dá para simplificar por 6. Como que fica a simplificação? 18 dividido por 6 vai dar 3. 12 dividido por 6 vai dar 2. Quem é que sobrou? Sobrou 75 vezes 3 dividido para 2. 75 vezes 3 vai dar 225. Dividido para 2, gente, vai dar 112,5. 112,5. 112,5, meu gabarito vai ficar aqui na letra A de aprovação. Então, questão de número 17. Aí, e aí a gente vai para a nossa questão de número 18. A gente vai resolver a 17, a gente vai resolver agora a 18, a 19, e na próxima aula a gente vai iniciar regra de 3 composta. Questão 18.
Há uma recomendação geral de que a média de adultos precisa beber 2 litros de água por dia. Entretanto, não há uma fórmula única para todo mundo. A quantidade pode variar conforme o peso corporal ou se a pessoa pratica algum tipo de esporte. A recomendação mais adequada nesse caso é a seguinte: 35 ml de água por quilograma, ou seja, ou seja, a cada 1 quilograma que a pessoa tem, ela precisa consumir 35 ml de água. Aí a pergunta da questão é o seguinte: e se a pessoa tiver 62 quilogramas? Com 62 quilogramas, qual que é a quantidade de águas que eu vou precisar ingerir? Regra de 3. Vamos multiplicar cruzado, x vezes 1 vai dar x. E aqui, gente, é 35 vezes 62. Vai dar 10, sobe 1, 6 com mais um 7. Aqui vai dar 30, sobe 3, 18, 19, 20, 21. Vamos somar aqui, fica 0, 7, 2, 1, certo? 0,721, 2.170 ml. 2.170 ml. Agora é a parte mais importante, que é o que você interpretar do enunciado. O que foi que a questão te pediu? Gente, a parte mais importante, você observar do enunciado o que a questão te pediu. Se você vem aqui e marca 2100, você perdeu uma questão de graça mesmo. Porque o que a questão ela está pedindo, gente, para gente? A questão está pedindo, ó, vou destacar aqui de vermelho, ó, quantos litros de água. Gente, o que eu encontrei? Eu encontrei quantas ml ou quantos mililitros de água são necessários. São necessários quantos mililitros? 2.170. Aí vamos, por analogia, gente. 2 litros de água são 2.000 ml. E se eu tenho 2.170 ml, qual que é o valor mais aproximado aqui? 2,1 litros, ou 2,17 no caso, né? 2,1 ou 2,17. Marcos, eu já abro aí para perguntas, tá certo? Então, aqui o valor mais aproximado é 2,1 litros. Com isso, o gabarito fica ali na nossa letra B de bola. Perfeito? Questão 18. Aí, e aí a gente vai para a única questão de regra de 3 inversa. Gente, regra de 3 inversa, a banca verbena não tem cobrado muito regra de 3 inversa. A maior quantidade de questões é regra de 3 simples. Mas eu preciso te explicar o que é uma regra de 3 inversa. A gente vai resolver pelo menos uma questão para que você entenda o que é uma regra de 3 inversa. Amanhã, na aula de regra de 3 composta, eu vou te dar uma outra ferramenta para você resolver essa regra de 3 inversa. Você vai ganhar um arcabouço a mais. Vamos entender o que é uma regra de 3 inversa, gente? Uma regra de 3 inversa, ela envolve grandezas inversamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais. Professor, o que é isso, inversamente proporcionais? Quando uma tende a aumentar, a outra tende a diminuir. Não entendi. Vou te dar um exemplo. Imagina que você queira ir da cidade A até a cidade B. Você vai de Brasília para Goiânia. Tá certo? Você está indo de Brasília para Goiânia. Você pegou o seu carro e está indo de Brasília para Goiânia. Gente, o que vai acontecer durante essa viagem
se durante a viagem você aumenta a velocidade do seu carro. Era para você ir a 100, aí você, ó, vamos chinelar 100, 110, 120, 130, 140, 150, ó, chinela. Se você aumenta a velocidade do carro, gente, o que acontece com o tempo? Se você passa 110, 120, 130, 140, se você aumenta a velocidade do seu carro, então quando a velocidade aumenta, o que vai acontecer com o tempo do percurso? O tempo do percurso ele tende a diminuir. Isso que é uma regra de três inversa, ou isso que são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma tende a aumentar, a outra tende a diminuir. Uma aumenta, a outra diminui. E isso são grandezas inversamente proporcionais. E é isso que a gente vai resolver nessa questão. Olha essa questão, pode dizer o seguinte, ó. Um grupo de 5 trabalhadores conclui uma tarefa em 30 horas. Então, tem um grupo de 5 trabalhadores. Só abreviar aqui, ó. Trabalhadores conseguem executar essa tarefa em um tempo de 30 horas. Pergunta. Quantas horas, ou seja, X horas, seis desses trabalhadores, com o mesmo ritmo de trabalho, irão conseguir terminar essa tarefa. O que você precisa saber sobre regra de três inversa? Quando um aumenta, o outro diminui. Turma, se eu aumento a quantidade de trabalhadores que tem lá na minha obra, ou seja, tem 10, eu coloco 20, o que é o esperado? É que o tempo dessa obra ele diminui. Então, meu intuito é, se tem 10, eu coloquei 20 pessoas para trabalhar, é porque eu quero que essa obra termine mais cedo. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, é porque eu quero diminuir o tempo de execução. Aumenta a quantidade de trabalhadores, diminui o tempo de execução. Isso é uma regra de três inversa. Como que resolve, professor, a regra de três inversa? Na inversa, você multiplica na linha. Você multiplica a linha de cima com a linha de cima e a linha de baixo com a linha de baixo. Você multiplica na mesma linha. Você não multiplica cruzado em formato de x. É o que você multiplica na linha. Então, fica 6x igual a 30 vezes 5. O 6 passou dividindo, ó, 30 vezes 5, vou até colocar, então, vou colocar 30 vezes 5, 30 vezes 5. O 6 passou dividindo, 30 vezes 5 dividido para 6, porque eu quero cortar o 30 com 6, ó. Gente, 30 dividido para 6 vai dar 5. Quem é que vai sobrar? 5 vezes 5 é igual a 25 horas de trabalho. 25 horas de trabalho, então o gabarito correto vai estar na letra C de casa. Show? Gente, finalizamos. Terminamos porque as próximas questões já são questões sobre regra de três composta. Então, as próximas questões aqui são regra de três compostas, que será o tema da nossa aula de amanhã. Então, amanhã você é meu convidado. Não falte a aula de amanhã, que ela está imperdível. E a gente vai continuar a nossa maratona das nossas aulas.